E o multiverso DC é uma bagunça, todos sabemos disso, e é por conta de toda essa bagunça que decidi fazer esse vídeo. Nesse vídeo trago até vocês todos os acontecimentos do multiverso DC, desde Crises na Infinitas Terras até DC Renascimento, vídeo com o foco de ajudar tanto os antigos como novos leitores a ficarem por dentro de tudo o que aconteceu no multiverso DC até o momento. Como extra, também trago até vocês o funcionamento da cosmologia DC Comics. Espero que gostem. Resumo completo da história DC com imagens ilustrativas e narração. Na perfeição divina, surgiu uma pequena falha. Uma falha que é tudo que a perfeição não é. Definindo seu relacionamento com a falha, a perfeição se nomeou mente monitora. Essa mente monitora percebeu que a falha se abria como uma ferida. E nessa ferida, germes se multiplicavam em simetria, gerando infinitas complexidades. Para entender essa novidade, a mente monitora enviou uma sonda. Essa sonda é conectada à mente monitora, e foi lá investigar. Dentro da ferida, mundos surgiram, e batalhas, e conflito, definindo as simetrias entre si. Histórias sem precedente para o conceito de história, sem um entendimento do dano que esse conceito poderia causar a uma consciência sem limites ou definição. O monitor se deixou definir, e então surgiu o anti-monitor. Dividida em duas, a sonda se retira, e a falha é selada para conter o multiverso. Naquele momento, para lembrar de si mesmo, a mente monitora cria um conceito, Superman. Imediatamente esse conceito se multiplica por toda a falha. O monitor, porém, infectou o intelecto imaculado supremo com questões, e especulações, e probabilidades. Então o monitor se multiplicou em aspectos e cada aspecto seu se tornou viciado nas histórias, bebendo do sangue da ferida na perfeição. Os monitores se tornaram parasitas cósmicos que se alimentam da ferida que deveriam conter. Esses hiperdeuses parasíticos observam que de sua própria concepção da fonte, surgiram na ferida deuses, definição de seus aspectos, e essas definições guerreiam entre si, como todos os germes, tomados por conflito. Em uma batalha final, eles se dividem em dois conceitos, Nova Gênesis e Apocalipse. Os novos deuses, Pai Celestial, representam o direito à existência que os germes adquiriram. Darkseid representa a perfeição imaculada e única que antes era um vácuo, e que deseja reduzir tudo a tudo a Darkseid, para que tudo seja como no início. Então Darkseid é inimigo da vida. Tendo visto isso, os hiperdeuses monitores percebem a profecia. Um dia, o conceito Prime, o Superman, irá enfrentar o anti-monitor na primeira crise, e depois o próprio Darkseid será confrontado por Superman na crise final, onde ele também enfrentará as consequências das ações do monitor Prime, o mal supremo. Sabendo que isso seria o fim das histórias, para evitar a profecia, os monitores encarceram o monitor Prime, já corrompido pelas atividades parasíticas de sugar as histórias. Ele agora se chama Mandraco Monitor Vampiro. Os monitores também descobrem de onde vem a falha. Um cientista de uma raça antiga de seres dentro dos multiversos deseja descobrir a origem do universo. Ao fazer isso, ele causa falha na perfeição. Mas em que universo Crone existia antes da falha? Como resolver esse paradoxo? Isso só virá futuramente. Cada novo reboot e crise no multiverso DC era uma tentativa dos monitores de evitar a profecia final. Enquanto os monitores observam, os germes contidos na garrafa cósmica se multiplicam, gerando novas variações dos mesmos temas. Cada universo um caminho alternativo. Em cada um deles, os novos deuses possuem versões de si, da mesma Hyparsikis. Eles possuem sua própria profecia. Um dia Darkseid irá enfrentar seu filho Orion, e virá o quinto mundo. Ou seja, quando os germes humanos se tornarão os novos deuses. Perdidos em infinitas narrativas, a profecia nunca ocorrerá porque ela estará perdida acontecendo nas múltiplas possibilidades. Mas então tudo muda com o Flash. Barry Allen, que adquiriu o poder da força de aceleração por meio de um raio, se nomeia Flash, em homenagem a um herói de quadrinhos. Mas ele também sente as harmonias cósmicas, causadas pela simetria do multiverso. Então ele ajusta a sua frequência e descobre como viajar pelo multiverso. E descobre que seu herói de quadrinhos, Diego Elric, é o Flash de outro mundo, da Terra 2, outra realidade. Se Diego era fictício no mundo de Barry, seria Barry fictício em algum mundo superior? Então começam as interações entre as várias realidades do multiverso, e as profecias, que antes eram espalhadas, se unificam quando todas essas realidades convergem. Sabendo disso, os monitores precisam fazer algo e surge a primeira crise. O anti-monitor é derrotado na primeira crise, pelo conceito supremo, Superman. Todas as realidades convergem em uma só,
O que tinha sido multiverso se torna universo e apenas os novos deuses lembram do multiverso anterior. E apesar de não ter sido notado por ninguém, nem mesmo os monitores, Beorialen, ao se sacrificar na crise, se torna o raio que o atingiu em primeiro lugar e lhe deu os poderes. Isso gerou um círculo fechado que impediu a revelação de quem liberou o raio da primeira vez. Porém, esse novo universo unificado é traumatizado, menos inocente que os anteriores. Forças dentro desse universo não conhecem essas falhas, mas intuitivamente as exploram. Primeiro, Perillax, a entidade do medo, tenta mudar a linha temporal na 0 hora. Depois, Superboy Prime, um dos muitos conceitos derivados do conceito supremo Superman, tenta trazer sua realidade de volta com a ajuda de Lex Luthor da Terra 3, outra realidade destruída na primeira crise. Essa nova crise trouxe de volta o multiverso, e a lembrança das variações de temas. Os monitores acharam que agora estavam seguros, que a chance da profecia ocorrer era nula. Mas então no mundo Prime dos novos deuses ocorreu a profecia deles. Darkseid enfrentou Orion. Enquanto Darkseid morria, ele disparou uma bala no tempo para matar seu filho antes da profecia. O paradoxo resultante permitiu que a essência de Darkseid, sangrando e se consumindo, sobrevivesse em mundos inferiores, possuindo corpos. Todos os novos deuses de Apocalipse fizeram a mesma fuga. Começa a crise final. Batman confronta Darkseid e atira nele com a própria bala que Darkseid enviou no tempo. Os Flashes trazem o Corredor Negro, arauto da morte dos novos deuses, e ele atinge Darkseid, destruindo sua forma física. Na crise final, Superman descobre a história dos monitores. Ele enfrenta a essência suprema de Darkseid e a destrói depois de construir uma máquina capaz de refazer universos sem suas falhas. Bastava um desejo, e Superman desejou um final feliz para todos. E então ele confronta Mandrake, o monitor vampiro. Com a ajuda de todos os Supermans derivados do conceito supremo, mais a tropa dos Lanternas Verdes, Mandrake é destruído, e a raça dos monitores morrem. Agora, os germes do multiverso estão por sua própria conta, sem mais parasitas drenando a essência vital e inocência do multiverso. Mas novamente, o Flash está no centro das mudanças, e tentando impedir o assassinato de sua mãe. O ressuscitado Beorialen causa um paradoxo temporal chamado de Flashpoint, causando uma convergência de realidades formada por trauma. Durante a correção desse evento, realizada pelos próprios heróis, duas entidades tentam tomar vantagem. Brainiac, o colecionador de mundos, tenta colecionar partes dos mundos pré-Flashpoint, e as coloca em confronto eliminando as que perdem. E Dr. Manhattan, o ser superpoderoso de uma das realidades anteriores, decide manipular a nova versão do multiverso, criando os novos 52 universos e retirando 5 anos do universo anterior em sua busca por propósito. Essa manipulação é descoberta, e os heróis iniciam uma nova convergência de realidades, o renascimento. Mas o que passou despercebido de todos é: se Krona criou a falha, em que universo Krona habitava antes da criação da falha que gerou os multiversos? E quem enviou o raio que transformou o Flash em primeiro lugar, e gerou a convergência das realidades? Que mão é essa que refaz os mundos? Atualmente, o multiverso contido dentro da falha é estruturado da seguinte forma: a parede da fonte é o limite até do pensamento. Além dela, está a mente monitora, o além e o inefável. Limbo lá dos conceitos esquecidos, onde matéria e memória se separam. Habitado pelos personagens sem histórias. Esfera dos deuses, um nível formado por todos os panteões, definidos por seu conceito supremos novos deuses, dividido entre Nova Gênesis e Apocalipse. Sonhar a fronteira da mágica governada por Morpheus, e paralelo ao reino de seus irmãos conceituais: destino, desespero, desejo, guerra, delírio e morte. Skyline, um nível abaixo do sonhar, feito dos conceitos variados dos novos deuses e das crenças dos mundos menores. Céu e inferno, um nível criado pelas crenças dos mundos menores, intermediário entre eles e os conceitos da esfera dos deuses. Zona fantasma, um espaço interdimensional entre as realidades. O Underworld, orbitando a criação, está o mundo da teocracia, onde os conceitos divinos se tornam conceitos heróicos. Aqui, o arquétipo de cada herói tem definição. Força de aceleração é o limite da matéria. 52 mundos, 52 universos que são manifestações dos conceitos prévios, em suas infinitas possibilidades. Todos esses mundos são mergulhados em um fluido chamado superfluido, o sangue do universo, onde se multiplicam como germes. Quando há convergência dos mundos, uma crise, o céu sangra inchado de tanto fluido, dando o clima vermelho dos céus. Tudo indica que a mão está além da falha, e que é a real causa da falha
sendo a fonte original do universo de Crônia e do raio do Flash que gera as convergências. Não sabemos quem é, mas tudo indica que é o nosso universo. Seus agentes são D. Gentry, a elite, ou seja, os desejos e clichês preferidos dos leitores. A Man, portanto, é a editora DC Comics, que através de seu agente Ultra, recolhe os desejos e ambições que manipulam o multiverso. Isso significa que vive em um universo superior à perfeição do overvácuo, que é um elemento desse universo superior, o nó sobre o qual trabalham os 7 costureiros, as 7 musas. Mas assim como a mão pode manipular o multiverso pode também influenciar a mão, através dos leitores. E assim há um conflito de vontades e influências entre os leitores e os habitantes do multiverso DC. Mas o que nos foi revelado, e que a mão tenta combater, é que nosso próprio universo é uma criação de um universo superior. O universo superior é o universo Prime habitado por Superman. Quando viu que um dia ia morrer, na realidade ele estava em transição para uma forma divina superior. Superman quis saber como as pessoas viveriam sem sua influência e presença, e então ele pegou o universo ciente de que é o que criou nosso universo. Nós fomos criados por Superman, mas como ele nos criou, sua essência está presente, e então Jaldis igual Lee e Shuster criaram o Superman, em nossa realidade, que se tornou o conceito supremo do multiverso, que é o que, nosso universo, também se manifestou no multiverso, caindo através de Underworld, e chegando no multiverso. Lá, ele foi infectado por vilões e se tornou Nebula Man, que enfrentou os 7 soldados da vitória. E no futuro, ele se torna o caçador supremo dos Shida, no fim do multiverso, onde foi morto por Frankenstein, um dos novos 7 soldados da vitória. Livre da infecção, nosso universo que é o que continua na fortaleza da solidão, onde um dia, se formos suficientemente influenciados pelo multiverso, ao invés de deixar que a mão os influencie, transcenderemos Keok, e nos uniremos a Superman no Sol-se seu universo Prime. Para isso, vários heróis de uma das realidades destruídas inseriram ideias e inspirações em nossas mentes na saga Flex Mentalo para que o multiverso e nosso universo possa se fundir, e então transcender rumo ao nosso Criador, Superman. Curiosidades Universo DC, Estrutura Universal, The Monitor World, New Nulo, Don Limbo, Source Wall etc. Estrutura Universal DC Universe, Overvoid, D. Source The Monitor Mind. Falando do primeiro posto mais avançado manifesto do Universo DC, nós temos D. Source, Eterna, que é tudo e está além de tudo, Skin, ou também conhecido como Overvoid, D. Monitor Mind, Skin, que é o vazio além dos vazios, Skin, tão imenso e imutável, infinito e eterno. Nele há infinitos multiversos que se levantam e caem. Mesmo assim, a porção de criações que pode preenchê-lo é igual a zero. Skin, um lugar desprovido de tempo e espaço. Skin, a fonte dito pelo próprio autor de Final Crisis, Grant Morrison, é referida-se como Deus, a página em branco sendo uma representação metafictícia. Skin, D. Monitor World, New Nulo. Agora, sobre o segundo posto mais avançado do universo DC manifesto, nós deparamos com New Nulo, que está além das criações, sobrevoando o Overvoid, Skin, D. Lá neste local os monitores têm a função de monitorar e proteger os infinitos fios da criação. Skin, é um lugar fundamental com seres primordiais. Skin, olhando, de lá todo o espaço-tempo e as dimensões abaixo são extremamente mais profundas e significativas. Skin, quando a luta entre Superman e Armor Cosmic Mandrock estava devastando todo o New, apenas se via o Overvoid os envolvendo. Skin, mostrando que além do New só existe, inexiste, D. Source, D. Limbo. Em terceiro fica o Limbo, que é o posto mais avançado do universo DC antes do arquétipo Monitor World, New, Nulo, e do Overvoid, D. Monitor Mind, Skin, e no mapa também diz mais sobre isso, Skin, sendo literalmente o limbo dos gibis da DC Comics, Skin, pois nada acontece lá, nada pode acontecer, Skin. Após os campeões do multiverso chegarem no limbo, o Capitão Allen Adam diz que eles haviam saído do multiverso, saído dos mapas. Skin, é o último entreposto da existência, universo DC. Skin, em entrevista o Grant Morrison disse que o limbo é um local metafictício. Skin, estrutura multiversal, criação principal, Source Wall. A muralha da fonte é descrita sendo infinita e abrangendo todas as dimensões.
uma concha protetora ao redor da criação. Skin, ela foi criada para aprisionar a criadora do multiverso Perpétua e suas 7 energias proibidas. Skin, impedindo que as 7 energias destrua, contamine todo o multiverso ou que o próprio Overvoid engula em esquecimento. Skin, tanto que quando a muralha da fonte morre, o vazio na borda do multiverso irá começar a tragar tudo. New Genesis e Apocalipse desapareceram completamente após isso, e pelo contexto o paraíso também é levado, tanto que o espectro clama por vingança. Com a destruição da Source ou os mundos acabarão sendo levados voando rumo à sua destruição. Skin, dimensões. O multiverso principal já teve várias visões diferentes de respectivos escritores. Há épocas em que o multiverso, ou Real Worlds, era trabalhado com a teoria M, que são 13 espaciais, uma de tempo e 7 encurvadas. Skin, foi octodimensional. Skin, ou até mesmo já teve 196.833 dimensões geométricas que aumentaram. Skin, atualmente a DC Comics sofreu retcon nessa área. Agora existe somente 3 dimensões geométricas e uma de tempo no Planetário dos Mundos. A 5ª dimensão é a imaginação. A imaginação, 5D, é atemporal. Skin, existindo simultaneamente sendo o sangue do multiverso, a energia que flui entre os reinos. Mas existe um reino no topo disso tudo, a sala de controle do multiverso, a 6ª dimensão. Skin, ninguém além de Perpétua e seus filhos, Mar Novo, Monitor, Alpheus, The Warforger e Mobius, Anti-Monitor, tem acesso a esse reino. Gods of Sphere, aqui é onde se encontra New Genesis e Apocalipse, que estão além de espaço-tempo. Skin, outros reinos do Skyland, em que se habita por exemplo o Olimpo, aonde Zeus se senta sobre as possibilidades de fazer ou desfazer as realidades e deuses abaixo. Skin, também existe aqui a Fendon Zone, submundo que está obviamente acima, fora do espaço-tempo. Skin, está também o céu, cidade prateada onde cada memória dos seres do pós-vida cria um universo inteiro para si próprio. Skin, descrito pelo anjo Zauriel como o mundo do além. Skin, e é óbvio que existe seu oposto, o inferno, que possui infinitas realidades dentro de si assim como o céu. Skin, estando além do mundo material. Skin, além de também ter o sonhar, que contém todas as histórias do Planetário dos Mundos onde se localizam os mortais como Kal-El, Bruce Wayne, são o ponto de referência nas Skin, etc. Or, Real Worlds, e Speed Force, sendo rodeado pela Speed Force, que já é uma força fora do tempo e infinita. Skin, além de que quando Gorilla Grodd foi atingido pela Speed Force, ele com sua mente e dons transcendeu o espaço-tempo. Skin, nós temos o Real Worlds. Antes, no Planetário dos Mundos, havia infinitos universos desorganizados, mas com os eventos de Koei, passaram a ser infinitos universos contidos em 52 mundos. Skin, e cada universo tem infinitas realidades. Skin, com um vastamente infinito maior que o outro. Skin, entre os universos fica o hipertempo. Skin, mas atualmente foi revelado que existem na verdade 53 mundos com potencial para ser um multiverso de multiversos. Skin, aqui está cada uma das 52 terras. Skin,